Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso projeto Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós estamos lendo o Salmo de número 2, que é um salmo que fala sobre a rebelião dos gentios e a vitória do Messias. No seu coração, na sua vida, sobre a terra, profeticamente, nós queremos declarar a vitória do Messias em nome de Jesus. Leiamos juntos então o Salmo de número 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Interessante que aqui, de 1 a 7, nós vemos a atitude soberba, arrogante daqueles que se voltam contra o Senhor. Nós vemos isso até hoje, na sociedade sem Deus, nas pessoas sem Deus. Elas acham que podem ir contra o Senhor, elas acham que podem fazer algo contra Deus, contra o Senhor, contra Jesus, contra a causa de Deus, contra as coisas de Deus. E Deus se ri deles, que coitados, eles são incomparáveis com o próprio Deus. A Bíblia diz, o Senhor rirá deles, aquele que se assenta, aquele que habita nos céus se rirá deles, o Senhor zombará deles, que é incomparável a grandeza, o tamanho do nosso Deus com essas criaturas rebeldes, aqueles que se levantam contra Deus de maneira arrogante. Isso nós vamos ver muito quando acontecerá um episódio escatológico, profético, antes da segunda vinda de Cristo, chamado o Armagedon, que é uma grande batalha onde povos de toda a terra se unirão ao anticristo ali de maneira arrogante, soberba, e vão pelejar contra o Cristo que virá em grande glória estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. E ali será travada uma grande batalha. O Senhor Jesus, claro, triunfará de maneira esplendorosa, grandiosa, triunfará junto com seus anjos maravilhosos, junto com a sua igreja gloriosa, estabelecerá o seu reino milenial ou milenar ou milênio sobre toda a terra, destruindo os seus inimigos, que ficarão destruídos de maneira estrondosa por debaixo dos seus pés, com sua palavra poderosa, como língua afiada, como uma espada afiada de 2 gumes, destruirá completamente seus inimigos, e os seus cadáveres ficarão sobre a terra por cerca de 6 meses. Os animais do campo, os bichos ali se alimentando daquela carnificina que vai acontecer nesse grande dia profético, com aqueles que se levantarem contra o Senhor, contra os povos que imaginam coisas vãs e se amotinam contra o nosso Deus. Mas o interessante é a partir do versículo 8, que eu gostaria de destacar com você, porque vale para nós hoje, e é muito interessante. A Bíblia diz: pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Esse é um grande versículo, um versículo missionário, um versículo profético, onde Deus nos dará tanto a Jesus nesse grande dia, porque a partir de Jerusalém Jesus estabelecerá o seu reino milenial, a partir de Jerusalém ele governará toda a terra com cetro de poder e grande glória, sua vara de ferro regirá as nações, e nós com ele estaremos governando sobre toda a terra com grande glória a partir de Sião. A palavra de Deus fluirá a partir de Sião. Jesus reinará a partir de Jerusalém. Jerusalém será o centro da terra, o centro do mundo. Mas também esse versículo vale para missões mundiais, Eu te darei os gentios por herança. Ou seja, aqui está falando também de conquista de almas, da entrada do evangelho no meio dos gentios, e os fins da terra por tua possessão. Ou seja, a conquista das nações em prol do reino de Deus, no coração das pessoas, através do poder do evangelho, do poder transformador
da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Se nós formos fiéis ao Senhor, podemos fazer a diferença não só na nossa cidade, região, no nosso estado, do nosso país, mas também nas nações. Podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que clamar por isso. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Nós não podemos ter uma visão apenas local. Claro que nós temos que partir dali, da nossa Jerusalém, depois Samaria e as demais, e depois até os confins da terra. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar em nações, nós temos que acreditar nisso, que Deus nos deu nações, que Deus pode nos usar a nível global, que Deus pode fazer grandes coisas através da nossa vida. Versículo 9 diz: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro, aqueles que se levantarem, aqueles que forem arrogantes contra Deus serão destruídos, serão esmigalhados, despedaçados como um vaso de oleiro, diz a Bíblia. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ou seja, Deus está falando, eu estou falando, eu quero vos instruir, eu quero mudar essa situação dentro do coração de vocês, juízes da terra. Mesmo se você tem um alto escalão de autoridade, uma posição diante dos homens, deixai-vos instruir, aprendei de mim que sou manso e humilde, diz o Senhor Jesus. E no versículo 11 ele diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Esses dois termos a gente vê constantemente na Bíblia. Temor do Senhor, que é o apartar-se do mal, é o princípio da sabedoria, é viver uma vida reta diante de Deus, temendo, não um medo paralisante, mas uma honra ao Senhor, um respeito ao Senhor, um medo de pecar, um medo de se ferir, um medo de afetar o seu relacionamento com Deus, nesse sentido de viver uma vida reta, correta, íntegra. E alegrai-vos com tremor, ou seja, o nosso coração tem que ter um misto de alegria da salvação, mas também do temor do Senhor, do medo não paralisante, como eu já falei, mas do medo de pecar, do medo de ferir, do medo de perder essa relação graciosa e maravilhosa com o nosso Deus. Esse misto de alegria com tremor precisa permanecer dentro de nós. O apóstolo Paulo também fala isso, que nós temos que preservar, guardar a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós seremos salvos se nos mantivermos no caminho do Senhor. E qual é o caminho do Senhor? É o caminho da palavra, é o caminho da fé, da confiança na graça de Deus e na palavra poderosa do Senhor. Viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com o direcionamento da lâmpada para os nossos pés, que é a palavra do Senhor. E no versículo 12 termina de maneira gloriosa, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Ou seja, ame o filho. Beijai aqui no sentido de afeto, de amor, de proximidade, de intimidade. Tem intimidade com o filho, com o filho de Deus, com esse rei dos reis que foi ungido por Deus, para que ele não se ire contra você. Ou você vai amar a Jesus, obedecendo a sua palavra, vivendo uma vida de fé coerente com aquilo que diz a palavra de Deus, ou você vai perecer no caminho, ou você vai experimentar a ira de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento do seu Filho amado, que é Cristo Jesus. E em breve, diz a palavra de Deus, vai se acender a ira de Deus. Quando é que vai se acender a ira de Deus? Na grande tribulação, na tribulação, que são esses 7 anos proféticos, onde a ira de Deus será derramada sobre a terra, e Jesus está voltando. Isso pode acontecer a qualquer momento. Temos que estar preparados, temos que beijar o Filho, ou seja, temos que ter intimidade com o Filho de Deus, com o seu Espírito, vivemos na dependência do Senhor, e sermos esses bem-aventurados, porque confiamos nele. Bem-aventurado é aquele que é feliz, é aquele que é felicíssimo, aquele que é 1000 vezes feliz, aquele que tem uma vida plena, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. Então, amado, beijai o Filho, para que você não se perca no caminho. Ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, viva com Ele, confia nele, caminhe com o Senhor e conquiste as nações em prol do reino de Deus. Essa palavra de Deus para a tua vida, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida das pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor os abençoe, os guarde, derrame da tua graça e da tua glória sobre eles,
e faça-os entender a grandeza do teu evangelho, a grandeza da tua palavra, a grandeza desse salmo, que eles tenham vitória em Cristo e que Cristo seja a esperança da glória deles, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém.